Pessoal, boa noite a todos. Estamos hoje no dia 20 de 10 de 2020, com a nossa aula de História e Filosofia da Matemática 1, com a apresentação do trabalho do Anderson e do Mustafa, tá certo? Então vou passar a palavra aí para o Mustafa agora, vou fechar a câmera e o microfone meus, e a aula está com ele aí na apresentação do trabalho, ok? Professor, só uma perguntinha. O Anderson te mandou o slide? Mandou sim. Ah, tá. Você quer que eu coloque para Ah, por você? favor. É Tá. Estou abrindo aqui é a porque eu não tenho apresentação. ele aqui no computador, se Mandou sim. pudesse. Então eu vou apresentar e vou passando, tá bom? Tá bom. Agora foi. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Mustafa Carvalho e eu vou apresentar o trabalho sobre a matemática árabe, tá? Pode passar, por favor, professor. Obrigado. Então, primeiro, uma introduçãozinha, um contexto mais geográfico. A Arábia é um país no Oriente Médio e é a maior península do mundo. Península é a extensão de terra cercada por água, tá? Em quase todos os lados. É claro, aquela que é cercada por todos os lados é uma ilha. Então, nesse caso, é uma península e é a maior do mundo. A Arábia tem um dos povos mais antigos do mundo e que, infelizmente, sempre viveu em conflitos, em problemas. Por exemplo, ligados à matemática, né? Nós temos a seguinte história, que há muitos anos foram queimados inúmeros manuscritos matemáticos por um líder da época, bem poderoso, que teria ordenado essa ação porque, de acordo com ele, se tivesse no Alcorão, deveria ser lido por lá. E se não tivesse, era inútil e deveria ser descartado. Então, foi um problema, muito conteúdo perdido. Foi tanto conteúdo que rumores afirmam que esses manuscritos queimados, eles alimentaram o fogo das caldeiras dos banhos por aproximadamente 6 meses. Então, realmente, tem muita história complicada, mas não é só ponto negativo, e sim pontos positivos que nós vamos focar aqui nesse trabalho, como, por exemplo, a participação dos árabes num papel fundamental da história da matemática, porque foram eles que traduziram fielmente os clássicos gregos, como de Arquimedes, Euclides, Ptolomeu, e todos esses estariam perdidos se não fossem pelos árabes. Então, é nisso que a gente vai focar, numa história bem positiva da Arábia. Pode passar, professor, por favor. Alguns rumores. Eu não sei quantos de vocês já viram essa imagem. Essa imagem viralizou nas redes sociais há um tempo atrás, mais ou menos 2 anos. Eu não lembro exatamente bem. E esse rumor dizia o seguinte, que essa seria a real criação dos números e o motivo deles serem do jeito que a gente conhece. Por exemplo, o número 1, ele é assim, porque só tem um ângulo. O 2 seria daquele jeito, porque só tem dois ângulos. O que não é verdade, né? Se você parar para analisar, é bem forçado. Olha ali o número 2, parece um Z. O 2 tem aquela barriguinha. O 7 nunca teve aquela base. O 9 nunca teve aquela voltinha no final. Então, com certeza, isso é falso. O 0, por exemplo, foi criado porque não tem ângulos. Então é assim. Na verdade, não é bem assim. O 0, ele, por exemplo, teve muito tempo ainda até a gente adicionar o 0 no nosso sistema, como, já dando um spoilerzinho, mas um sistema indo-arábico. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso, esse indo-arábico, no próximo slide daqui a pouco. E foram muitas discussões e problemas para adicionar, como eu tinha dito. Por exemplo, a igreja, ela, em determinada época, ela não gostava do 0, não queria adicionar, porque acreditava que era uma ideia abstrata de que seria um mundo sem. Então não poderia
A Europa, depois que esse sistema começou a ser conhecido lá na Europa, os economistas diziam que o zero seria uma abertura de portas para os números negativos, o que seria um problema, porque indicaria uma ideia de dívida, como os próprios indianos dizem. Então, não estava tão errado assim. Pode passar para o próximo slide, professor? E agora a gente vai saber realmente, já que aquela coisa de ângulos não é verdade, qual é então? Por quê? É o seguinte, é, vamos destrinchar primeiro essa parte de indo e arábicos. Por que indo e arábicos? Indo ou hindu, porque se refere à origem deles, que é na Índia. E arábicos, que é um pouco mais fácil de deduzir, porque foram os árabes quem tiveram contato com esses algarismos e compartilharam essa ideia com o mundo, tá? E agora explicar um pouquinho como foi isso, tá? Por volta do século VII e século VIII, ali mais ou menos em 660, 750, os árabes eles tiveram uma enorme expansão do seu império pelo mundo, o Império Muçulmano. Essa expansão, ela foi tão grande que chegou em lugares como a Europa, como vocês podem ver ali na imagem, à esquerda, estão vendo a setinha chegando ali na Europa, em cima, e na direita também chegando a Índia. Eu destaquei porque eu não encontrei nenhum mapa que deixasse destacar da Índia, então eu fui ali, editei e coloquei para vocês terem uma noção. E é o seguinte, parem para perceber o que eu tinha dito. Eu disse que o pessoal, fugiu o nome, quem nasce na Índia. O pessoal na Índia criaram todo esse sistema, o sistema de algarismo indo, no caso deles, ainda não foi arábicos, e os árabes, como expandiram o seu território, olha aquela setinha na direita ali, como a expansão chega a tocar ali na Índia. Aquela seta direita que chega ali tocando, ela mostra pra gente, essa mesmo que o professor está apontando, essa setinha ela mostra que teve um contato dos árabes com a Índia. Esse contato fez com que a cultura da Índia fosse conhecida. E, por sinal, o matemático responsável por levar esse sistema indo-arábico para outros lugares, como, por exemplo, a Europa, como vocês podem ver agora na seta esquerda, porque ele também se ampliou para a esquerda, foi lá para cima para a Europa, foi um matemático conhecido pra caramba por todos nós, o Leonardo Fibonacci, aquele mesmo da sequência de Fibonacci. Então, esse crescimento, essa expansão árabe, como a gente pode ver no mapa, ela consegue até a Índia. Fibonacci pega toda essa cultura, esse conhecimento dos. Fugiu o nome de novo. Enfim, do pessoal na Índia. Perdoe, fugiu o nome, não vou lembrar agora. E leva para outros lugares, como por exemplo a Europa, que é um dos mais importantes para o nosso trabalho. E pode passar mais um slide, professor. Esse é um dos mais importantes matemáticos. O nome dele se diz Al-Khwarizmi. Bem, é bem parecido com algarismo ou algoritmo. E isso tem um motivo. Esse foi um matemático árabe que escreveu tratados sobre matemática e astronomia, e as palavras algoritmo e algoritmo, elas derivam do nome dele. Foi ele quem escreveu o livro que popularizou esse sistema de numeração com os algarismos indianos. Lembrei, dos algarismos indianos. Então, é uma peça fundamental da matemática para a história. E depois, como eu tinha dito, Fibonacci, em uma das suas viagens, né, foi conhecer a Arábia e teve esse contato com a cultura, levando para a Europa. O que nos leva ao nosso último slide. Pode passar, professor. A mudança nos algarismos ao longo dos anos. Vamos dar uma olhada de como foi a evolução dos algarismos até os dias de hoje. Quando os algarismos chegaram na Europa, eles sofreram uma- eu acho que eu posso dizer uma evolução. Acho que não está errado, uma mudança, uma evolução até os dias de hoje. Isso ao longo dos séculos. Por exemplo, dê uma olhada ali
no século VI, como eram os algarismos? Eles não tinham nada a ver. O século VI, se vocês lembram ainda agora, eu tinha dito que o século VII ao século VIII foi quando teve aquela expansão árabe. Ou seja, a gente está falando de antes da expansão. Era totalmente diferente os algarismos. Depois da expansão, por exemplo, a gente pode ver ali no século XIII. Século XIII já na Europa. Ele já é bem parecido, já está tomando forma como a gente conhece hoje, certo? Então, foi uma evolução ao longo do tempo que foi transformando esses algarismos até eu acho que o melhor jeito de expressá-los. Alguns algarismos não mudaram. Por exemplo, o zero é um que se manteve constante. Ele sempre foi representado por esse círculo ali, desde muito, muito antigamente até hoje em dia. Foi um dos poucos que não mudaram aí. O 9 ele sofreu uma leve mudança ali no século XII. O número 5, por exemplo, ele era representado por algo que parecia um número 4. Então, a matemática sempre foi mudando, sempre foi alterando-se um pouco os algarismos, até finalmente chegar ali no século XV depois, na nossa última linha ali, que a gente pode ver os algarismos da maneira que a gente conhece. Realmente a gente consegue reconhecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o zero. Então, essa é a importância dos árabes para a matemática. Eles compartilharam esse conhecimento, a expansão do território deles mostraram para a Europa, para vários lugares do mundo, esse conhecimento dos números que a gente usa hoje. Se não fosse pelos árabes, além do que eu falei lá no início, deles terem traduzido fielmente os clássicos gregos, como Arquimedes, Euclides, além disso, se não fosse por eles, a gente também não usaria esse sistema numérico que a gente usa, o indo-arábico. Quem sabe o que seria? Será que seria mais fácil ou não? Por exemplo, a Europa, antes de usar esse sistema, eles usavam o romano, o sistema romano, o numeral. Então, imagina fazer operações com números romanos. Ia ser totalmente difícil, né? Então, realmente foi uma coisa muito positiva que a gente pode ver aí em relação à Arábia. E é isso. Esse foi o trabalho. Valeu. Bacana. E aí, pessoal, considerações? Gostou, André? Rônia, Ju, o que vocês têm aí a colocar aí de contribuição para o trabalho do Mustafa? Levar em consideração que ele apresentou sozinho também, né? Isso é muito importante. Né, Mustafa? Não podemos Pô, esquecer, né? nervosismo e eu fiquei sabendo disso ontem também, então eu tentei adaptar aqui para eu lembrar as minhas falas e dele, mas sim, é complicado, mas eu acho que deu certo. Acho que deu legal. E ficou muito bom, De vez tá? em quando eu esqueci algumas coisas, mas eu lembrava no final, mas eu acho que ficou legal, acho que ficou bom. Olha só o André aí, nosso representante não se abala tão fácil. Isso aí. Então, gente, é lenda. A Ju botou é lenda. Pessoal, é isso mesmo que eu quero de vocês, é que descubram, vejam as coisas interessantes que a história da matemática pode trazer para a gente, porque é isso que a gente vai fazer para encantar nosso aluno em sala de aula. É mostrar que a matemática não caiu pronta, né, que ela foi sendo construída, fomos nós, humanidade, que a construímos, e por isso precisamos valorizá-la. Né? Então, o Mustafa está de parabéns aí pelo empenho dele, sempre, né, trazendo conteúdo de qualidade aqui para gente, o que leva aí uma responsabilidade maior para Juliana e André para a próxima aula, né? Juliana e André. E o que vocês vão falar na próxima aula? Qual é a matemática? Já sabem? Idade média. É um período grande para se cobrir, né, André e Juliana?
período grande para se cobrir. Tem muita coisa que acontece na Idade Média. Então, eu sei que é um trabalho um pouquinho pesado, tá? Porque é muita informação. Mas dá aquela peneirada, ver o que é mais importante, né? E vem trazer para a gente aqui, que a gente bate papo. Essa questão da gente também ter a consciência ali, que o Mustafa falou dos números indo-arábicos, né? Que a gente usa. Aí são os nossos algarismos normais. A contribuição que a Índia fez e a Arábia fez uma merchan, né? Joga para a Europa toda a questão do sistema de numeração do arábico, e a Europa comprou e nós utilizamos até hoje, né? Porque fomos colonizados por lá. Né? E o mundo inteiro está aí. E isso é uma linguagem internacional, é um número, né, gente? A gente pode chegar em qualquer lugar do mundo, mostrar o algarismo do mundo, todo mundo vai saber que isso é algo também muito interessante, essa influência desses números, né? Tornou-se uma linguagem universal. Né? E é importante a gente ter essa consciência. E demais, a gente está aí para a próxima aula, esperando, estou ansioso ver aí o André e a Juliana apresentando na próxima aula. Se tiver fonte diferente, Juliana, manda a fonte, né? Para mim, que eu instalo a fonte direitinho para poder visualizar mais bonito do que ficou. Bom, gente, muito obrigado por tudo. Foi um prazer ter aqui com vocês. Hoje vocês têm um tempinho bom aí antes da aula da professora Maria Verônica. Tem alguma pergunta, alguma coisa para fazer para mim? Alguma coisa? Vou aproveitar e falar com vocês aí da Semana de Pedagogia. Eu botei lá o link lá no grupo, né? Vocês vão ter certificado, é legal participar, porque conta como atividade complementar para vocês, tá? Então, incentivo a vocês estarem lá participando, eu estarei lá também. E outra coisa, a gente vai ter outra PI. Vocês lembram da PI? Prova institucional? O link de quê, Ju? O link da Semana de Pedagogia já está. Tá? O link ele já está lá. Tá bom? Vocês devem, depois de escrever, devem receber algum e-mail, alguma coisa. Eu vou saber com a professora Bárbara, tá? Outra coisa, o nosso curso a gente está organizando para o dia 6 de novembro, mais uma palestra, tá? Agora com o professor Carlos Castro, sobre criptografia e os números primos. Tá certo? Então, eu vou estar divulgando, assim que sair o link, a arte aí da faculdade, tudo direitinho, vou estar passando para vocês. Eu quero vocês em peso lá comigo, vai ser uma sexta-feira, às 17 horas, tá certo? Para a gente estar aproveitando bastante também a palestra do professor Carlos Castro. Vou estar eu, o professor Giovanni, como mediador lá, e a participação de vocês é de fundamental importância. Outra coisa, voltando à PI, a PI vai ser no dia 11 de novembro, tá? PI vocês já fizeram, lembra? Que são 10 questões aleatórias, né? De todo o curso, vai cair coisa do quarto período, do primeiro, do segundo, do terceiro, isso não tem problema, mas vocês vão usar o conhecimento que vocês tiverem, né? E essa pontuação é somada na GQ2, lembram disso? Que aconteceu no primeiro semestre? Todo mundo lembra? Sim ou não? Sim. Então, vai ter mais uma edição aí da PI, tá? E a gente vai estar colocando o tempinho lá para vocês fazerem essas questões aí, tá? Com base no ENAD, que cai no ENAD. Vocês sabem o que é o ENAD? Só para eu explicar para vocês, o ENAD é um exame nacional de cursos superiores que o MEC faz. Né? Então, vocês, quando estiverem se formando, é tipo um Enem, mas do curso superior. Vocês vão fazer esse ENAD para verificar a qualidade do nosso curso. Né? E esse é um treinamento que a gente vai dando no decorrer dos 8 períodos a vocês, para vocês já irem se ambientando de como são essas questões que caem lá. Tá bom, pessoal? Alguma pergunta a mais? Tudo tranquilo?
Tá tudo ok. Tá tudo tranquilo, professor. Tá bom, então. Gente, fiquem com Deus. Um abração. Qualquer coisa é só me chamar, tá bom?